Olá, pessoal. Hoje vamos mergulhar em um universo que, à primeira vista, parece chique, elegante, cheio de pompa e circunstância. Mas spoiler, por trás dos vestidos de veludo, das coroas brilhantes e dos banquetes dignos de rei, existe um mundo cheio de costumes tão estranhos que vão fazer você duvidar da sanidade daquela turma. Prepare-se para entrar no castelo onde o luxo se mistura com rituais bizarros, onde tomar banho era quase uma cerimônia sagrada, e onde algumas tradições não só são difíceis de entender, como também um tanto inquietantes. Você vai conhecer hábitos tão peculiares que só a nobreza europeia poderia inventar. Antes de se acomodar entre as cobertas, se inscreva no canal. Mas só se você gosta mesmo de histórias esquisitas, dessas que parecem de outro mundo. E me conta aí nos comentários de onde você está assistindo e que horas são. É sempre um prazer saber que essa comunidade noturna cresce pelo mundo, unida pelo fascínio pelo estranho. Agora, apague as luzes, ajeite seu travesseiro, deixe o som ambiente rolar e vamos juntos caminhar pelos corredores dos palácios antigos, onde cada detalhe guarda um segredo esquisito, ou talvez dois. Boa noite. Ou, como diriam os nobres de antigamente, que o luxo do estranho embale seu sono. Você acorda com o barulho suave de seda roçando contra a pedra fria. O som não é seu. É da criada que entra silenciosa, com os olhos baixos, os passos leves como penas. Ainda é madrugada, mas você sabe que o dia já começou. Afinal, você é nobre. E ser nobre na Europa medieval ou renascentista não significa exatamente luxo como os contos de fada sugerem. Significa manter um teatro constante de hábitos estranhos, costumes exóticos e uma rotina cuidadosamente montada para separar você, o sangue azul, dos miseráveis que vivem com os pés sujos lá fora. Você está dormindo sentado, não por cansaço, mas por medo. Acredita-se que dormir deitado pode atrair a morte, que entra no corpo pela horizontalidade. É por isso que sua cama, imensa e entalhada em nogueira, tem uma cabeceira elevada com uma pilha de almofadas para sustentar sua cabeça. Você não questiona isso. Ninguém questiona. Isso é tradição. Você é parte de uma linhagem e tudo o que faz ecoa aos que vieram antes, mesmo que envolva um torcicolo constante. A criada se aproxima e cobre suas mãos com um lenço perfumado. Água? Nem pensar. A maioria dos médicos da corte concorda que a água abre os poros e convida doenças. Você limpa-se com vinagre, pétalas de rosa e tecidos finos. Seu rosto é apenas levemente umedecido, com um pano que passou a noite mergulhado em uma infusão de lavanda e sal grosso. O cheiro é forte, mas você se sente limpo, ou pelo menos puro. O ritual da manhã continua com a escolha da roupa. Nada disso é feito por você, claro. Você fica imóvel, ereto, como uma estátua prestes a ser entronizada. 3 criadas o vestem com roupas que podem pesar mais que uma criança pequena. O gibão, o colete, as calças de lã com forro interno de linho, as meias amarradas com fitas. Tudo isso é apenas a camada interna. A externa inclui o manto, que desce até o chão e é arrastado atrás de você como a cauda de um animal real. A cor? Roxo, azul escuro ou dourado, porque só reis ou autorizados pelo rei podem usá-las. O tecido? Bordado com fios de ouro, que te arranham a pele discretamente. Você nota um detalhe curioso. Sua roupa, que pesa quase o mesmo que você, tem uma pequena bolsa costurada discretamente na parte de trás. Não é para moedas. É para pulgas. Isso mesmo. Você, como qualquer nobre digno, carrega um pulgueiro, um saquinho recheado de pelos de coelho ou carneiro, com essência de lavanda, pendurado discretamente entre as camadas de roupa. Acredita-se que isso atrai as pulgas e mantém seu corpo limpo. Afinal, matar uma pulga que não está onde deveria é um problema para os servos. A sua função é seguir com elegância. O café da manhã é um espetáculo. Você não come em silêncio. Você come em procissão. Os criados entram um a um, carregando bandejas e pratos cobertos com tecidos. Eles não falam, apenas baixam a cabeça. O alimento é colocado diante de você.
Primeiro, uma taça de vinho branco com pétalas de flor. Depois, pães duros que você umedece no vinho, porque o pão fresco é para os doentes e crianças. Logo depois chegam as carnes: rim de cordeiro, rins de javali, talvez uma galinha recheada com passas. Nada de frutas frescas. Frutas frescas são vistas com desconfiança. Devem ser cozidas, caramelizadas, afogadas em mel ou vinho. Afinal, cruas elas agitam os humores do corpo, segundo o médico da corte. Você come devagar, sempre sendo observado. Sua mastigação é discreta, mas o suficiente para impressionar. Afinal, bons modos são tudo. Inclusive, não se esqueça de arrotar. Sim, um pequeno arroto ao final da refeição é um sinal de que a comida estava boa. O silêncio, ao contrário, é ofensivo. E não se esqueça de limpar os dedos não com guardanapos, mas em pedaços de pão, que serão dados depois aos pobres. Nobres não sujam panos. Eles oferecem migalhas perfumadas com gordura. Você termina a refeição e segue para a sua salle de toilette. Não confunda isso com um banheiro. É uma sala de beleza. A defecação, se for necessária, será feita em um penico de prata decorado com brasões da sua família. Depois, o conteúdo será despejado pela janela, se for em um castelo rural, ou carregado discretamente por um servo, que provavelmente recebe o apelido de Mestre das Águas. Na salle de toilette, você é penteado com pentes de marfim. Seu cabelo é longo, cuidadosamente ondulado com ferros quentes e untado com óleos aromáticos. Você não pode mostrar calvície. Se sua linha capilar recuou, não se preocupe. Há perucas feitas de cabelo humano compradas por fortunas. Os piolhos? Ah, sim. Eles estão aí. Mas são considerados inevitáveis como o vento ou o destino. Ao redor, frascos de âmbar, colônias de mirra, pinças para arrancar pelos faciais. Sim, inclusive os pelos da testa. Uma testa alta é símbolo de inteligência. As damas arrancam os fios até parecerem monjas. Os homens raspam parte das sobrancelhas. Tudo isso é considerado não apenas elegante, mas nobre. Sua manhã avança, e você se prepara para as obrigações da corte. Visitas, julgamentos, jogos de falcoaria, talvez uma caçada simbólica no bosque. Mas tudo isso será feito com o corpo perfumado e o rosto emoldurado pela estranheza encantadora de uma nobreza obcecada por símbolos, aparências e tradições bizarras. E o mais curioso, nada disso parece estranho a você. Você atravessa o corredor do castelo enquanto o som dos seus próprios passos ecoa nas pedras frias. À sua esquerda, tapeçarias pendem com cenas mitológicas, cavaleiros, donzelas, dragões, todos presos no silêncio empoeirado da lã tingida, com sangue de insetos. Cada detalhe da decoração é pensado para impressionar, desde o brasão bordado nos estofados até as gárgulas esculpidas para afastar maus espíritos. Você acredita nisso, é claro. Todos acreditam. Não fazer isso seria quase heresia. E heresia é algo que, como você bem sabe, termina em fogueira. Ao chegar à antessala, é hora de cuidar do hálito. Mas você não escova os dentes. Escovar os dentes com escovas duras seria provocação aos dentes, segundo os manuais de saúde da época. Em vez disso, você mastiga um pequeno bastão de canela e enxágua a boca com vinho tinto com cravo. Seus dentes já estão meio pretos, mas isso não é um problema. Na verdade, é até sinal de status. Açúcar é tão caro que os dentes apodrecidos se tornaram uma espécie de distintivo de riqueza. Você se recorda da última festa. Uma duquesa riu, mostrando a gengiva escura como ameixas secas. Todos a elogiaram. O que importa não é a saúde dos dentes, mas a elegância do decaimento. E por falar em festas, hoje você terá uma. Antes, no entanto, há obrigações de classe. Você se senta em um trono improvisado no Salão da Luz, onde criados alinham-se para beijar sua mão. Alguns têm feridas, outros têm os olhos vermelhos, mas você não se incomoda, porque está usando luvas. Luvas perfumadas, feitas de couro de cabra, embebidas por semanas em essência de âmbar e almíscar. Luvas
são mais do que proteção. São uma mensagem. Elas dizem: não toquem em mim, mesmo quando você oferece a mão. Você despacha rapidamente os pedidos de tributos, punições e favores. Uma mulher implora para não ser condenada por roubar um ovo. Você ergue uma sobrancelha. Um ovo. Você nem lembra mais o gosto de um ovo comum. Os seus vêm envoltos em ouro comestível ou recheados com trufas negras. Raramente você vê uma galinha viva. Quando vê, é empalhada decorando a lareira. Enquanto o sol sobe, você se dirige à sala de ensaios. Não, você não é músico, mas precisa aprender a fingir que é. Nobres devem saber tocar alaúde, flauta ou cravo, ainda que seja apenas para fazer barulho agradável durante jantares. Seu professor chega com um olhar aflito. Ele sempre tem medo de errar. Um erro poderia ser interpretado como desrespeito. Você faz questão de manter a tensão. A tensão é parte do jogo. Você segura o alaúde com delicadeza, mas sua mente já está em outra parte. O almoço. Sim, a próxima refeição é tão ritualizada quanto a primeira, e talvez ainda mais grotesca. Chega a hora. A mesa é posta com 32 pratos, nenhum para você tocar. Apenas olhar, cheirar e decidir o que será provado. Cada alimento tem seu provador real, um homem pálido e já meio doente que experimenta tudo antes de você. Envenenamentos. São comuns. Você viu o Conde de Ávila espumar pela boca após comer figos recheados. Desde então, você não come frutas secas. A comida vem com forma de arte. Um javali assado inteiro, com maçã na boca, coberto de penas artificiais para parecer vivo. Um cisne recheado com peixe. O peixe recheado com frutas secas. As frutas secas recheadas com molho de amêndoas. Você não pergunta por quê. A nobreza não questiona. Apenas mastiga com elegância. Entre um bocado e outro, há entretenimento. Um anão com roupas de bufão dança com um pato amestrado. A corte ri. Você também ri. Mas o pato não ri. Ele está vestido com calças costuradas por freiras, como parte de uma tradição de refinamento animal. Os nobres acreditam que animais bem vestidos são mais saborosos. Isso não tem qualquer comprovação, mas há tratados inteiros escritos sobre isso. Você termina a refeição com um digestivo forte. Não é licor comum. É um elixir preparado por um boticário que jura que contém pó de pérola, extrato de dragoeiro e um fio de barba de monges tibetanos. Ele provavelmente está mentindo. Mas a mentira, contada com pompa, é melhor que a verdade. O calor da tarde chega, e com ele, o momento mais ridículo do dia: o banho seco. Você não entra em banheira alguma. Em vez disso, senta-se nu sobre um banquinho forrado com linho e recebe jatos de pó de arroz, sândalo e cânfora. As criadas o esfregam com plumas enquanto uma música suave toca ao fundo. Você se sente limpo, embora um pouco sufocado pela nuvem branca que paira ao seu redor. Mas, novamente, pureza é uma construção, e você constrói a sua todos os dias, com camadas de pó. Depois as roupas são trocadas. Outra túnica, outro gibão, outro manto. Tudo precisa parecer novo, mesmo que o tecido seja o mesmo. A aparência importa mais que o conteúdo. Sempre foi assim. Você olha pela janela. No pátio, os plebeus estão reunidos para um espetáculo. Não é teatro, não. É execução. Um homem será enforcado por ter caçado um cervo na floresta do rei. Você não sente remorso. Aquela floresta é sua. O cervo, tecnicamente, também era. A multidão assiste em silêncio. Alguns riem. Outros choram. Você boceja. Já viu isso dezenas de vezes. O dia ainda não terminou, e a noite promete mais estranhezas. A noite cai como uma cortina de veludo púrpura, e com ela vem o momento mais importante do seu dia: a exibição. Não uma exibição artística, nem militar, mas social. Você deve ser visto. Não basta existir. Você precisa ser percebido, como uma constelação encarnada. Uma prova viva de que a superioridade não é apenas um título, mas uma fragrância, uma silhueta,
um tipo de luz que só brilha sobre a sua pele. Você veste sua melhor roupa de cerimônia, um gibão de brocado, dourado, calças com enchimento de crina de cavalo e uma gola de renda tão grande que mal consegue virar o pescoço. Você não se incomoda. É isso que se espera. Conforto é para os mortos e os camponeses. Enquanto os criados o preparam, um deles escorrega com um frasco de perfume. O líquido se derrama no chão. Por um segundo, o silêncio reina, tenso como a lâmina de um punhal. Você o observa. Ele treme. Mas você decide perdoá-lo, com uma punição simbólica. Mandará que use sapatos de chumbo por 3 dias. Não é muito. O último que errou teve as mãos amarradas às costas por uma semana inteira. Você entra no salão de espelhos. A nobreza está reunida, cada um disputando atenção com ombreiras absurdas, babados em forma de flores exóticas e sapatos tão pontudos que parecem armas. Os homens pintam o rosto de branco, as mulheres também. Pó de chumbo e vinagre, aplicados em camadas espessas. Você também está coberto disso, embora saiba, no fundo, bem no fundo, que esse pó está matando todo mundo aos poucos. Mas morrer com elegância é preferível a viver sem estilo. Você caminha com passos calculados, o leque de penas de pavão em mãos. Sim, leques não são exclusivos das mulheres. Os homens também os usam. Não para ventilar o rosto, mas para esconder comentários sussurrados, para acenar sutilmente a algum aliado, ou apenas para parecer mais interessante enquanto dizem coisas óbvias. Um leque bem usado pode arruinar uma reputação ou iniciar uma guerra. Você se aproxima do Duque de St. Clair, que fala sobre os problemas das plantações de lavanda na Provença. Você não liga. Ninguém liga. O importante é parecer interessado. Você acena, finge escutar, ri com 3 tempos de atraso. É o bastante. O jogo da corte é feito de gestos, não de conteúdo. De repente, os músicos iniciam uma danse macabre. Violinos, alaúdes e tamborins entoam uma melodia melancólica enquanto os dançarinos entram no salão com máscaras de caveira. A morte, como sempre, é uma convidada de honra nos bailes. Mas ela nunca dança sozinha. Sempre traz a lembrança de alguma peste, algum surto, alguma agonia coletiva que limpou as ruas e encheu os cemitérios. Você dança, claro. A coreografia é conhecida, passos lentos, giros pequenos, mãos quase tocando, mas não tocando. Você não sua. Não pode suar. O odor seria imperdoável. Para isso, carrega sachês de ervas escondidos nas mangas e 2 gotas de essência de âmbar atrás das orelhas. Se alguém cheirar mal, será expulso discretamente. Durante a dança, você nota algo peculiar. Uma dama com um vestido feito de penas de corvo parece hesitar. Ela tropeça. Você quase sorri. Tropeços são raros e deliciosamente escandalosos. Mas ela se recupera. E ninguém diz nada. Talvez amanhã alguém invente que foi um presságio. Talvez digam que as penas de corvo ofenderam algum espírito da floresta. A dança termina. Os convidados se dirigem à antessala para os petiscos noturnos. Aqui, o grotesco se intensifica. Há doces em forma de órgãos humanos, corações de marzipan, pulmões de açúcar, rins de tâmara. Alguns nobres acham divertido. Outros acham sublime. Você morde um cérebro de figo recheado com nozes fingindo deleite. O sabor é enjoativo. Mas você continua comendo porque todos olham. No centro da mesa, há um bolo feito em camadas que representam os 7 pecados capitais. Cada camada é servida por um criado diferente. E você deve escolher apenas uma. Você escolhe a gula, por ironia. Um gesto sutil que muitos vão interpretar como crítica ao cardeal presente, conhecido por devorar 3 jantares por noite. Enquanto a sobremesa é servida, uma cortesã se aproxima. Ela murmura quase sem mover os lábios. Fofocas. Sempre há fofocas. Que o barão de Hautfort usa meias com buracos. Que a princesa de Württemberg mandou empalhar o próprio cachorro. Que o... Pense bem, sobre o rei não se fala muito. Apenas insinua-se com sobrancelhas arqueadas. Você responde com um comentário calculado. Algo dúbio com 3 camadas de significado. Ela ri.
Os dois entendem que, mesmo em silêncio, a guerra continua. Mais tarde você se recolhe aos seus aposentos. Mas não para dormir. O sono é algo que só os pobres têm o luxo de seguir ao primeiro bocejo. Você se senta diante do seu armário de horrores. Dezenas de frascos, bálsamos, amuletos e cremes. Seu ritual noturno é uma coreografia de vaidade e superstição. Um pouco de pomada de óleo de baleia no rosto, um colar com os dentes de um santo menor, uma gota de vinho consagrado nos pulsos. Tudo em nome da juventude eterna, ou da ilusão dela. Você se deita finalmente, mas a cama não é comum. É uma plataforma elevada, com cortinas pesadas para impedir que os miasmas entrem. Ao seu lado, um criado permanece acordado, pronto para reverter qualquer ataque noturno de demônios, com orações e lavanda. Você o ignora. Fecha os olhos. Se pergunta, como todos os nobres de sua época já se perguntaram: será que tudo isso é real? Ou é apenas uma dança interminável entre o ridículo e o sublime? Você decide que não importa, porque amanhã tudo começará outra vez. Você acorda com um leve sussurro. O criado designado para vigiá-lo durante a noite inclina-se sobre a cama, não para acordá-lo com palavras, mas com uma pena de ganso molhada em água de flor de laranjeira. Toque suave na testa, no queixo, atrás das orelhas. O ritual da aurora. Porque ninguém na sua posição simplesmente desperta. Você é erguido da inconsciência como uma relíquia sagrada, envolto em rituais quase litúrgicos, mesmo que tenha passado a noite ressonando feito um ferreiro asmático. Enquanto os cortinados pesados da cama são puxados, uma brisa rarefeita invade o quarto. Você não sente o cheiro do dia porque seu quarto está saturado com pot-pourri, incensos e bolsas de ervas secas. Lá fora, o mundo fede a estrume e carne em decomposição. Aqui dentro cheira a privilégio e lavanda vencida. O primeiro item do dia não é o desjejum, é o trono, literalmente. O penico dourado, esculpido com cenas mitológicas, repousa sob uma plataforma acolchoada. Você se senta com pompa. Sim, há um criado para isso também. Ele segura um leque para afastar os maus vapores. Outro segura um pano bordado com seu brasão, caso precise. E você pensa: é estranho que o momento mais íntimo da sua fisiologia seja também o mais socialmente ritualizado. Depois, o corpo. Ele precisa ser limpo, ou ao menos encoberto. O banho? Uma lenda remota. Água em excesso enfraquece os humores, dizem. Ao invés disso, você é esfregado com panos embebidos em álcool e pétalas. Seu criado pessoal conta as passagens com cuidado, como quem prepara um altar. Axilas, pés, virilha. Em seguida, o pó. Sempre o pó. Branco, denso, sufocante. Uma nova camada sobre as camadas de ontem. Você passa mais tempo sendo vestido do que um cadáver real. Roupas íntimas de seda. Meias de lã tingida. Camisa de linho engomado. Calções forrados. Cinturão com fivela em forma de dragão. Camada após camada. Por fim, o casaco, que pesa mais do que um bezerro e tem o propósito claro de informar. Você é importante demais para se mover livremente. As luvas são obrigatórias mesmo no verão, não para proteger suas mãos, mas para ocultá-las. Unhas sujas são imperdoáveis. E como você mal as usa para algo útil, seria um desastre se alguém visse a realidade. Você senta à mesa para o desjejum. E aqui, tudo depende do país, da época e da moda do momento. Às vezes, uma taça de vinho com migalhas de bolo velho. Outras vezes, um prato de testículos de cordeiro ao vinagrete. Hoje você opta por papas de aveia cobertas com pétalas de rosa e pequenos pedaços de prata comestível. Sim, prata. Porque há quem diga que consumir metais nobres fortalece o espírito. Você mastiga lentamente, enquanto observa o jardim pelas janelas de vitrais coloridos. A jardineira real está podando as plantas em forma de criaturas mitológicas. Você nota um unicórnio mal formado, com a cabeça mais parecida com a de um porco.
Você não comenta, você apenas decide que ela será substituída. A estética importa mais do que a intenção. O carteiro da corte chega com as mensagens do dia. Selos, lacres, aromas variados. Algumas cartas cheiram a canela, sinal de que vem da Itália. Outras a cravo ou a umidade e mofo. Você as lê com desdém. Conflitos familiares, convites para bailes, acusações veladas de adultério, ameaças disfarçadas de elogios. Uma carta anônima traz apenas um desenho obsceno com sua cabeça no corpo de um bode. Você sorri. Pelo menos alguém está se divertindo. Um criado entra com o relatório da astrologia do dia. Saturno está em mau aspecto com Marte. Isso significa que você deve evitar tomar decisões financeiras e não cruzar a ponte oeste do castelo até o pôr do sol. Você cancela a reunião com o intendente e manda reforçar a segurança do portão leste por precaução. Você não acredita realmente nessas coisas, mas vai que, em seguida, é hora de supervisionar os artistas, poetas, músicos, pintores, todos pagos para enaltecer sua linhagem, mesmo que você não consiga citar o nome de nenhum antepassado além do seu avô, aquele que morreu engasgado com uma moeda. Um jovem poeta lê um verso em sua homenagem, rimando seu nome com fulgor e terror. Um pouco forçado, mas aceitável. Você acena com a cabeça e manda que recebam um pão doce como pagamento. Generosidade calculada é mais eficaz que ouro. Você visita a sala de retratos. A cada 2 anos, um novo deve ser pintado. Não para registrar a passagem do tempo, mas para negá-la. Em todos os quadros, você parece ter a mesma idade. É como se a sua face fosse uma doutrina a ser defendida, e não um tecido orgânico que apodrece. O novo artista lhe pede para ficar imóvel por 1 hora. Você ri. Imóvel, sim, como um mártir recém-decapitado. No fim, autoriza que ele pinte, com base no retrato anterior. Com pequenos ajustes, claro. Ombros mais largos, nariz mais fino, um leve brilho nos olhos. O tempo passa devagar quando não há esforço físico. E sua maior atividade do dia é sentar-se em diferentes cadeiras, em diferentes salas, dizendo diferentes nadas para diferentes pessoas. Mas mesmo o tédio tem suas exigências. Você se prepara para receber o inquisidor itinerante, um homem obcecado por heresias e fungos. Ele cheira a salmoura e terror. Quando ele entra, você finge interesse. Ele fala de uma condessa que teve visões de um cervo com olhos humanos, de um monge que levitou durante a missa, de um padeiro que assou um pão com o rosto do Cristo. Você balança a cabeça, pede mais detalhes, mas por dentro, pensa apenas em como fazer esse homem ir embora sem ofendê-lo. Após a visita, você consulta seu espelho de obsidiana. Não porque acredita em mágica, mas porque acredita no poder que os outros acham que você tem. E manter esse medo é um tipo de arte. À tarde, você assiste a uma execução simbólica no pátio. Um ator vestido de traidor é decapitado diante dos nobres. Uma encenação grotesca, mas popular. As crianças nobres aplaudem. Você também. O sangue é de porco, mas ainda espirra com um realismo desconfortável. Mais tarde, em sua sala, privada, você escreve em seu diário. Ou melhor, dita para o escriba, porque mover a própria mão seria indigno. Você dita suas impressões do dia, acrescenta algumas frases filosóficas roubadas de Aristóteles e encerra com um soneto mau, escrito mas profundo o bastante para enganar os intelectuais. Ao anoitecer, você contempla a possibilidade de um segundo jantar. Não por fome, mas por reputação. Quem janta 2 vezes mostra que pode. O segundo jantar é leve. Pombos assados com molho de damasco e vinho de hibisco. A música no fundo é suave. E você, por um momento, sente algo parecido com paz. Mas só por um momento. Porque amanhã tudo isso recomeça. Com um novo chapéu ridículo e mais um passo nessa dança absurda chamada nobreza. Você acorda pela 3ª vez essa noite. Não por insônia ou pesadelos, mas porque o vigia noturno do quarto decidiu que era hora de virar você de lado. A medicina da época afirma com firmeza:
Dormir sempre na mesma posição atrai o mal. Humor do baço. E o baço, como todos sabem, é o maestro oculto das emoções humanas. Você resmunga, mas obedece, como um cavalo sendo virado na estrebaria. Seu colchão é feito de penas de ganso misturadas com alfazema seca e um punhado de pequenas pedras preciosas, porque algum alquimista jurou que ametistas ajudam a evitar sonhos impuros. Você não tem certeza se isso funciona, mas desde que começaram a usar as pedras, parou de sonhar com o sacristão nu. Então talvez haja algo de verdadeiro nisso. Quando o sol finalmente desponta, você está menos descansado do que um cavador de covas. Mas ergue-se assim mesmo, com a dignidade de um santo prestes a ser martirizado. Os criados preparam a cerimônia do vestir novamente. Mas hoje há um acréscimo. O cinto de castidade noturno precisa ser retirado. Sim, mesmo para homens, certos castelos impunham o uso de trancas corporais durante a noite, com trincos complicadíssimos e pequenas chaves douradas, guardadas por um pajem que mal consegue pronunciar o próprio nome. Depois de liberto, você caminha até a cadeira de defecação. Hoje, a evacuação acontece sob a atenta supervisão do médico da corte. Ele observa a cor e a densidade do produto, esfrega uma pequena amostra entre os dedos e murmura que você está com excesso de fogo interno. O diagnóstico? Evitar carne, vermelha e sexo por 3 dias. Você anota mentalmente a primeira parte. A segunda, ignora com elegância. É dia de lavar o cabelo, um evento solene. O cabelo, afinal, é onde se escondem os pensamentos impuros e os piolhos. Para ambos, o tratamento é o mesmo: farinha de arroz, gema de ovo e aguardente de canela. A mistura é esfregada vigorosamente no couro cabeludo, enquanto um músico toca alaúde em tom menor, porque isso supostamente relaxa os fluidos cranianos. O resultado é um cabelo armado, duro e com cheiro de pão de Natal. Perfeito para a ocasião. De hoje, a visita de um nobre francês que se especializou em aromaterapia diplomática. Ou seja, um homem que julga o caráter das pessoas pelo cheiro dos ambientes. Para ele, um quarto que cheira a feno é lar de alguém sábio. Um corredor que cheira a limão revela coragem. E um banheiro que cheira a vinagre de maçã indica virtude moral. Por isso, o castelo inteiro foi esfregado com frutas, especiarias e um molho estranho de cogumelos que, segundo rumores, espanta espíritos e camponeses. Você encontra o francês ao meio-dia, na sala do trono menor. Ele usa um casaco com 30 bolsos, cada um contendo um frasco de perfume diferente. Durante a conversa, ele discretamente cheira sua nuca e faz uma anotação em um pequeno caderno de couro. Você sorri sem mostrar os dentes. Nobreza não deve sorrir como ferreiros. Ele lhe oferece um perfume feito de âmbar, saliva de cisne e fumaça de madeira úmida. Você diz que adorou, mas joga a garrafinha no fogo assim que ele se retira. De tarde, há um compromisso com o dentista da corte. E aqui, dentista é um termo generoso. Trata-se de um açougueiro aposentado que estudou anatomia por meio de cartas de tarô e opera com uma tenaz de ferreiro. Você senta na cadeira de carvalho escuro, respira fundo e aceita a dor como parte da existência nobre. Um dente está frouxo. Ele decide puxá-lo. Sem anestesia, sem piedade. Apenas um gole de conhaque e o som seco do osso arrancado. Depois ele cospe na mão, esfrega o local com sal grosso e recomenda bochechos com urina de virgem. Algo difícil de encontrar desde que seu castelo abriga 17 cortesãs. O jantar chega cedo hoje. É dia de banquete grotesco, uma tradição trazida da Borgonha. Cada prato é uma obra de arte degenerada. Você recebe um porco assado inteiro, mas com cabeça de pavão costurada no lugar da original. Um peixe recheado com rodelas de banana e penas de avestruz. Uma torta de testículos de javali com geleia de damasco e pétalas de violeta. Tudo decorado com fios de ouro comestível e servido por anões vestidos de anjos. Você come com fingida naturalidade. Os outros nobres também fingem.
O conde ao seu lado morde um olho de carneiro e murmura que lembra a infância. A baronesa ri com a boca cheia de língua de ganso. Alguém desmaia. Todos aplaudem. Um músico toca uma marcha fúnebre com flauta, de ossos humanos. Após o banquete vem o momento dos jogos. Hoje é noite de caça ao camponês. É simbólica, claro. Ninguém quer lidar com uma verdadeira rebelião. Um dos criados se veste de camponês. Corre pelo pátio e os nobres o caçam com espadas de madeira e insultos em latim. Quem o capturar primeiro ganha o direito de escolher o menu do café da manhã real. Você participa com entusiasmo, mesmo que sua espada esteja mais para a bengala. Grita algo como vá de retro plebe ignóbil e corre 10 metros antes de fingir uma lesão no tornozelo. Ainda assim, é declarado vencedor, porque ninguém ousaria contrariar você. Antes de dormir, um bobo da corte se apresenta. Ele veste uma túnica feita de pele de rato e canta canções obscenas sobre padres e animais. Todos riem. Você ri. Depois ele diz algo um pouco mais verdadeiro do que deveria. Uma piada sobre sua mãe e um estábulo. E o riso morre. Você manda que o joguem na torre por insolência. Sua cama foi aquecida com tijolos quentes envolvidos em pele de carneiro. Seu travesseiro cheira a cravo e mel. Antes de deitar, você bebe uma taça de leite de cabra misturado com resina de lótus. Um afrodisíaco, dizem. Mas hoje você só quer dormir. Lá fora, o vento uiva. Aqui dentro, o silêncio reina. E mesmo cercado de riqueza, peles, velas e servos, você pensa: como pode algo tão luxuoso ser, ao mesmo tempo, tão absurdo? O sol ainda nem ousou nascer, mas você já foi despertado pelo som delicado de um gongo feito com uma vértebra de elefante indiano. O pajem entra cambaleando, segurando uma vela em cada mão e anunciando que é dia de purificação. Isso significa jejum, oração e supositórios de absinto. Você se senta na beirada da cama com a expressão de alguém que perdeu uma guerra e aceita o destino reservado apenas aos muito ricos ou aos muito desafortunados. O supositório é inserido com a solenidade de um ritual babilônico. O médico jura que ele desfaz os vapores escuros da melancolia. Você sente apenas a ardência e o desejo urgente de mudar de identidade. Em seguida, é hora do banho. Não o comum, mas o banho real de elementos. Uma invenção de um duque alemão que cheirava a enxofre e inventava terapias com base nos sonhos. O processo começa com você nu em um barril de vinho branco, porque a pele nobre não deve tocar. Água comum, considerada de camponês. O vinho é aquecido com pedras vulcânicas e temperado com alecrim e dentes de alho para espantar os humores negros. Depois, você é enxaguado com leite de égua, servido em jarros de prata. Cada jarro foi ordenhado às 3 da manhã por freiras silenciosas, porque isso supostamente mantém o leite casto. No final, um escravo mouro despeja sobre sua cabeça um balde de pétalas de rosa com poeira de âmbar. Você sai cheirando como um jardim funerário, mas a rotina não acaba aí. Há um ritual de alongamento ou tortura, dependendo do ponto de vista. 2 servos puxam seus braços, enquanto outros 2 prendem os tornozelos e puxam na direção oposta. Isso é chamado de alongamento real dos membros, e acredita-se que melhora a circulação, alinha os ossos e aumenta a estatura. Na prática, você escuta o som das suas costas protestando como madeira velha e jura que perdeu 3 centímetros de alma no processo. No café da manhã, hoje há silêncio, não por modéstia ou respeito, mas porque todos os presentes estão usando as máscaras da Semana da Santidade. Uma tradição bizarra, onde a nobreza cobre o rosto com máscaras feitas de cera de abelha, moldadas com feições de santos locais. A sua, por algum motivo, é o rosto severo de Santa Ubalda, que morreu empalada por um alfinete de cabelo. Você come mingau de trigo com a máscara, tentando não sufocar ou engasgar enquanto observa os outros comedores mascarados parecendo fantasmas penitentes num velório de cereal. Após o desjejum, é hora da inspeção das unhas. Um novo modismo vindo da corte espanhola
Exige que as unhas dos pés sejam cultivadas longas, pintadas de vermelho e limadas em formato de cruz. As suas estão modestas, ainda se recuperando da infestação de fungos causada pelas botas de couro invernizado que você usou durante a semana do dilúvio cerimonial. Outra tradição estúpida, onde todos os nobres caminhavam por valas cheias de água suja para lembrar do dilúvio bíblico. Seu pedicure pessoal chega, carregando uma bolsa de couro cheia de instrumentos que lembram mais um kit de tortura do que itens de cuidado pessoal. Ele começa a lixar, aparar, esmaltar e a cantar uma canção triste sobre um frade que se apaixonou por um peixe. Você tenta dormir, mas cada lixa arranha sua alma. No caminho para a sala de reuniões, você passa por um corredor onde estão pendurados retratos de seus antepassados. Todos têm expressões de sofrimento ou arrogância. Um deles, o bisavô, que dizia conversar com pombos, aparece com um chapéu de ferro na cabeça e um sorriso torto. Você o cumprimenta com um aceno e entra. A reunião de hoje é com o astrólogo da corte. Ele usa um hobby cheio de planetas bordados e fala com sotaque veneziano, mesmo sendo nascido em Bruges. Diz que as estrelas estão inquietas, que Marte brigou com Vênus e que Júpiter ameaça cair sobre sua casa. A solução, segundo ele, é passar 3 dias dormindo sobre lençóis roxos e evitar o contato com pessoas nascidas em lua cheia. Você agradece com uma reverência e cancela o encontro com a duquesa de Nordlingen, nascida em uma noite de eclipse. Ela ficará furiosa, mas a astrologia vem antes de política, pelo menos nesta semana. No almoço, mais surpresas. O novo modismo francês é servir pratos que representam emoções. Você recebe um prato chamado Desespero Sublime. É uma cabeça de carneiro afogada em vinho tinto, rodeada por uvas esmagadas à mão por crianças. Outro prato, Apetite Libidinoso, vem em formato de coração, feito de fígado de pomba, envolto em pasta de azeitona e dentes de alho negro. Você come tudo, ou tenta, lembrando que recusas são vistas como insultos diretos ao cozinheiro-chefe, que dizem praticar necromancia em sua cozinha subterrânea. A tarde é dedicada à diplomacia. Você precisa receber um embaixador florentino que fala apenas por mímicas. A conversa dura 2 horas e consiste em gestos estranhos, caretas e uma pequena dança improvisada. No fim, ele lhe entrega uma carta com elogios e uma ameaça velada, de guerra. Você responde com um beijo na testa e uma taça de licor feito de crânio de corvo. Ele entende o recado. No final do dia, você é convidado a participar de um ritual de exorcismo doméstico. A filha do jardineiro andou falando latim de trás para frente, e todos acham que ela foi possuída por um espírito saxão. O padre chega, com uma cruz de cobre e uma tigela de gordura de javali. Você assiste de longe, confortavelmente sentado em uma cadeira forrada com penas de flamingo, segurando um cálice de vinho azul e torcendo para que o demônio não se interesse por gente nobre. Na hora de dormir, você troca de roupa 4 vezes. Primeiro, veste o pijama cerimonial, de seda crua tingida com sangue de toupeira. Depois, o pijama contra espíritos, feito de lã bruta com bolsos cheios de alho. Em seguida, o pijama de proteção noturna, um traje de couro acolchoado, inventado por monges bascos para evitar ataques de íncubos. No final, você opta por dormir nu, como um herege. A cama está repleta de amuletos, penas, crucifixos, pequenos espelhos virados para baixo e um saquinho de terra sagrada da Transilvânia. Você deita, suspira e olha para o teto esculpido com cenas da Paixão de Cristo e da primeira colheita de beterraba. Você se pergunta: onde termina o luxo e começa a loucura? E então dorme, porque no fim, mesmo cercado por delírios, superstições e rituais insanos, você ainda é nobre. E isso por si só é exaustivo. Ao despertar, você se depara com o que chamam de o café da manhã do silêncio sagrado. É uma tradição que surgiu num convento perdido da Baviera, onde as freiras decidiram que o barulho das refeições poderia perturbar a comunicação com os anjos. Assim, todos comem em silêncio absoluto,
e qualquer som mais alto que um suspiro é punido com um banimento temporário do Jardim das Rosas. Você se senta à mesa, cercado por nobres cujas expressões transmitem a seriedade de um tribunal e a fome de um lobo. A comida, claro, é estranha. Ovos cozidos dentro de cascas de tartaruga, queijo envelhecido em cavernas inundadas por musgo e mel fermentado com pólen de flores raras que crescem somente no topo das montanhas suíças. Enquanto mastiga, tenta não pensar nas bocas sem dentes dos antigos antepassados, que usavam uma pasta feita de carvão e cinzas para escovar as gengivas. A nobreza tem seus modos e hábitos, muitos dos quais, você percebe, nunca fariam sentido fora do castelo. Depois da refeição, você segue para a sala de jogos. Aqui os nobres jogam um passatempo estranho chamado tiro ao álibi. A ideia é simples. Cada participante deve contar uma mentira elaborada sobre seu paradeiro na noite anterior, e os demais tentam descobrir se é verdade ou não. O problema é que todos mentem tão bem que, no fim, ninguém sabe quem está dizendo a verdade. Você participa contando que passou a noite lutando contra um fantasma que insistia em pedir conselhos sobre moda renascentista. As risadas são contidas, pois em meio à diversão, existe sempre uma pitada de paranoia. Afinal, a mentira pode virar verdade quando menos se espera. Depois, é hora da cerimônia da água perfumada. Cada nobre traz um pequeno recipiente com água de uma fonte sagrada diferente: Alpes, Loire, Danúbio. Um ritual que simboliza a união dos reinos e a purificação das intenções. Você molha as mãos, sente o frescor misturado a aromas estranhos de limão, alecrim e um toque de enxofre. A tarde é dedicada à leitura de cartas de tarô, mas não os tarôs comuns. Os seus são feitos com ossos de animais extintos, pintados, com tintas feitas de sangue de bezerro. A cartomante, uma senhora de olhos vermelhos e sorriso enigmático, lê seu futuro com uma precisão desconcertante, falando sobre traições, amores perdidos e uma profecia envolvendo um corvo branco. Você ouve tudo com atenção, ainda que deseje não acreditar. Logo após, você participa do ritual de troca de perfumes. Cada perfume é uma poção complexa, feita a partir de ingredientes que incluem pétalas de mandrágora, essência de cipreste e lágrimas cristalizadas de uma freira que nunca falou. Você passa uma gota no pescoço, sentindo um calor estranho, como se invisíveis olhos estivessem observando seus movimentos. No jantar, um banquete bizarro espera por você. Entre os pratos, há um chamado Lágrimas do Rei, um caldo feito com osso de cervo, especiarias exóticas e uma pitada de pó de estrela cadente, que dizem trazer sorte e tristeza na medida certa. A sobremesa é um pudim que contém dentro pequenos pedaços de ouro comestível, que você engole pensando no tanto que aquele luxo absurdo poderia custar. Antes de se retirar para o quarto, você observa o jardim noturno. Lá os jardineiros plantam flores luminescentes que brilham sob a luz da lua, criando um espetáculo quase sobrenatural. Os caminhos são ladeados por estátuas de anjos chorando e fontes que sussurram segredos antigos. Você se pergunta quantos desses costumes perdurarão até a próxima geração, ou se tudo será esquecido em meio à poeira da história. Você volta para a cama, exausto, sabendo que amanhã a loucura começa tudo de novo. Você acorda com o som distante de harpas tocando uma melodia desconcertante, como se o próprio vento estivesse cantando uma canção de ninar perturbadora. É hora do ritual matinal que poucos ousam mencionar, o banho de essências do silêncio. Você é conduzido até uma banheira esculpida em mármore branco, onde a água está misturada a extratos de flores que só florescem à meia-noite, recolhidas à mão por jovens vestais do castelo. A cada mergulho, você sente a pele arrepiar e, junto com a água, vêm as histórias sussurradas por gerações que viveram antes de você. Dizem que o banho é capaz de lavar não apenas o corpo, mas também as dúvidas e os pecados mais profundos. Você fica ali, submerso, sentindo a estranha sensação de que as paredes do castelo observam você. Ou será apenas sua imaginação? Depois do banho é hora do vestuário,
E você é instruído a usar uma túnica feita de fios de ouro trançados com cabelos humanos, uma tradição que simboliza o entrelaçar dos destinos da nobreza. O tecido é pesado e frio, e você quase consegue ouvir o sussurro dos fios, como se cada um tivesse uma história própria para contar. Na mesa do café da manhã, você é servido com um estranho pão de sombra, um pão preto feito com farinha de centeio e um ingrediente secreto, cinzas de livros proibidos queimados pelo avô do rei. A textura é densa, quase pegajosa, e o gosto, amargo com uma pitada de fumaça, como se a história proibida tivesse sido incorporada em cada mordida. Logo após, você é levado à sala dos espelhos, um lugar que dizem refletir não apenas a sua imagem, mas o seu verdadeiro eu. Cada espelho é adornado com molduras douradas e possui um poder especial: mostrar suas virtudes ou revelar seus defeitos mais escondidos. Você encara seu reflexo, que parece hesitar entre a arrogância e a humildade, e sente um arrepio percorrer a espinha. A seguir, você participa de um evento peculiar chamado o Baile dos Sussurros. Nesse baile, os convidados dançam em silêncio absoluto, comunicando-se apenas por gestos e olhares. A música vem de um quarteto de violinos invisíveis, e a dança é uma coreografia complexa que remete a antigos rituais pagãos. Você tenta acompanhar os passos, mas se sente um pouco deslocado, como se estivesse interpretando um papel para o qual não foi preparado. No final da tarde, há a cerimônia do cálice de prata, onde cada convidado deve beber um gole de uma mistura feita com ervas raras, mel e uma gota do vinho que o rei bebeu no seu batismo. Dizem que esse ritual fortalece o espírito e une a família real. Você aceita o cálice com mãos trêmulas e sente o líquido amargo escorrer pela garganta, enquanto pensa nas histórias que esse vinho poderia contar. A noite traz consigo o momento mais estranho do dia: a vigilância das máscaras. Cada nobre deve escolher uma máscara, de porcelana, ouro ou madeira, que será usada durante todo o jantar. As máscaras escondem as emoções, e o silêncio entre os convivas é quebrado apenas por olhares furtivos e risadas contidas. Você se sente como um fantasma atrás da máscara, observando as interações com uma mistura de fascínio e estranheza. As conversas giram em torno de alianças políticas, fofocas da corte e previsões astrológicas, tudo envolto em um véu de mistério e sutileza. Antes de ir para o seu quarto, você dá um último passeio pelos corredores iluminados por velas, que exalam um perfume doce, quase enjoativo. As paredes parecem respirar, e você se pergunta quantas almas já passaram por ali, deixando suas marcas invisíveis. Você se deita, já sentindo o peso das tradições que o cercam, e sabe que amanhã trará mais costumes estranhos para desvendar. Você acorda envolto num silêncio pesado, como se o castelo tivesse retido a respiração durante a noite, preparando-se para mais um dia de estranhezas nobres. O primeiro ato, inevitável, é o encontro com o Conselho das Sombras. Você se dirige até uma sala oculta atrás de uma tapeçaria bordada com cenas de batalhas esquecidas, onde apenas alguns escolhidos têm acesso. Ali, todos usam capuzes negros que escondem os rostos e falam em códigos e metáforas. Você escuta palavras que soam como enigmas: a lâmina que não corta, a rosa que não murcha. Cada frase é uma pista para entender as intrigas que movem o poder, mas a confusão domina seus pensamentos. Você tenta acompanhar, mas a sensação é de estar tentando ler um livro escrito numa língua que você ainda não conhece. Após essa experiência enigmática, você é levado ao Jardim das Estátuas Vivas. Não se trata de estátuas comuns, mas de pessoas enfeitiçadas, para permanecerem imóveis por longos períodos. Um castigo reservado para aqueles que desafiaram as normas da corte. Você passa lentamente entre elas, admirando os detalhes das roupas congeladas no tempo, mas sente um arrepio ao perceber que uma delas parece olhar para você, ainda que sem movimento. Você então se dirige para a Sala dos Sabores Esquecidos, onde é servido um banquete diferente do que imaginava. Cada prato é preparado com ingredientes raros e às vezes bizarros,
como a sopa de lírios do pântano ou o pão feito com farinha de amêndoas tostadas em cinzas de louro. O gosto é uma mistura de familiar e estranho, uma dança para seu paladar que desafia as expectativas. No meio do banquete, um dos convidados se levanta e começa a declamar poemas antigos, suas palavras fluindo como feitiços que enchem o ar com uma energia quase palpável. Você sente seu corpo relaxar, envolto pela atmosfera quase mística, mas ao mesmo tempo um pouco inquieto, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ao terminar a refeição, você é convidado a participar do Rito das Máscaras Quebradas. Diferente do baile anterior, aqui as máscaras devem ser destruídas para revelar a verdadeira face. Mas isso acontece apenas uma vez por ano, e somente entre aqueles que buscam mudar seu destino. Você observa intrigado enquanto pedaços de porcelana e ouro voam pelo ar, deixando atrás fragmentos de identidade e revelações profundas. Depois desse momento intenso, você é conduzido ao Corredor dos Sussurros, onde as paredes parecem guardar segredos e contam histórias apenas para aqueles que se atrevem a escutá-las. Você se aproxima e coloca a mão na pedra fria, quase esperando que as vozes lhe revelem algum mistério ancestral. E, por um instante, parece que a própria história da nobreza europeia está sussurrando diretamente para você. Antes do descanso, um velho servo traz um pequeno frasco com um líquido azul, um tônico raro que promete sonhos vívidos e insights profundos. Você hesita, mas acaba bebendo, preparando-se para uma noite de descanso que, com certeza, não será comum. Você desperta com uma sensação estranha, como se os sonhos da noite anterior ainda estivessem grudados na sua pele. O tônico azul fez efeito. Não foi um sono comum. Imagens distorcidas de festas, sussurros secretos e rostos mascarados ainda dançam na sua mente, misturando-se com a luz suave que entra pelas janelas do seu quarto. Ao se levantar, você nota que o castelo parece diferente, mais vivo, como se a própria pedra respirasse. O primeiro desafio do dia é o banho real de lodo. Sim, você não leu errado. Entre os nobres mais excêntricos, um ritual antigo manda que o corpo seja banhado em lama especialmente selecionada de certos pântanos europeus. Dizem que purifica a alma e afasta maus espíritos, mas você está mais inclinado a acreditar que é só uma forma elaborada de demonstrar status. Você mergulha no banho viscoso, sentindo a textura pegajosa cobrir sua pele, enquanto seus pensamentos tentam fugir desse absurdo. Mas não há como escapar do que a nobreza exige. Alguns acompanhantes, elegantemente vestidos, riem discretamente enquanto observam, como se estivessem assistindo a uma performance teatral exclusiva. Saindo do banho, você é envolvido em mantos, bordados com fios de prata e então levado ao quarto das vozes ausentes. Este é um lugar estranho, onde as paredes são revestidas com conchas gigantes. Quando você encosta o ouvido nelas, pode ouvir sons distantes, talvez do mar ou talvez ecos de antigas conversas da corte. Os nobres acreditam que assim podem capturar os segredos perdidos no tempo, mas você acha que é só uma forma poética de lembrar que todos temos ouvidos para ouvir o que não devemos. Pouco depois, o momento de se alimentar novamente. E, desta vez, o ritual se chama Caça do Café da Manhã. Não há café tradicional aqui, nem mesmo pão fresco. Você é levado a um pequeno bosque dentro dos terrenos do castelo, onde deve caçar pequenas aves especialmente treinadas para esse ritual. Com uma pequena rede você tenta capturar um dos pássaros, enquanto os risos dos observadores ecoam pelo ar. O sucesso na captura é visto como um presságio de boa sorte para o dia que começa. Com a ave finalmente em mãos, você é convidado a degustar um prato que inclui seus ingredientes e uma variedade de ervas aromáticas, todas cuidadosamente escolhidas para equilibrar o sabor. E, claro, para impressionar os outros membros da nobreza com sua coragem e habilidade. Após o café da manhã inusitado, você segue para a Sala das Posturas Impossíveis, onde os nobres treinam para manter poses rígidas e elegantes por horas, como se fossem estátuas vivas. Este treinamento serve para demonstrar autocontrole e resistência,
qualidades essenciais para quem vive sob o olhar constante da corte. Você tenta reproduzir uma dessas poses, mas logo percebe que seu corpo não foi feito para isso. Os músculos protestam e o desconforto toma conta, enquanto os demais observam com olhares indiferentes. O dia segue com encontros e mais encontros, muitos deles preenchidos por trocas de olhares carregados de segredos, sorrisos falsos e convites para mais rituais excêntricos. Você percebe que, dentro desse mundo, cada gesto tem um significado oculto e cada palavra é uma peça em um jogo de xadrez político. Ao entardecer, você é levado à galeria dos espelhos distantes. São espelhos que refletem não apenas a imagem física, mas também os medos e desejos mais profundos de quem se observa neles. Você encara o seu reflexo e, por um momento, vê não apenas o seu rosto, mas sombras e luzes que nunca antes haviam habitado seu interior. A experiência é desconcertante e bela ao mesmo tempo. Com o cair da noite, você se prepara para o próximo banquete, mas antes, há um último ritual: o silêncio da meia-noite. Todos devem permanecer em completo silêncio por 1 hora, um exercício para aguçar a mente e preparar o espírito para os segredos que a noite ainda pode revelar. E assim, você se encontra no limiar entre o real e o estranho, entre a rotina diária e os mistérios que só a nobreza europeia consegue oferecer. Uma vida onde o inusitado é regra e o comum uma exceção. Você mal conseguiu piscar durante o silêncio da meia-noite, antes que os murmúrios e risos contidos começassem a preencher o salão. A tensão é palpável. Você percebe que, para os nobres, o silêncio não é só um ritual. É uma arma. Uma pausa carregada de promessas não ditas, onde cada olhar é uma ameaça velada e cada suspiro pode ser uma declaração. Com o rompimento do silêncio, chega o momento mais aguardado do dia: o banquete noturno. Mas não espere um jantar comum, onde comida e bebida simplesmente satisfazem a fome ou a sede. Aqui, a experiência é um espetáculo grotesco e refinado. Você é conduzido a uma mesa repleta de iguarias incomuns: ostras recheadas com pérolas falsas, fazões com penas tingidas de dourado e tortas que liberam fumaça perfumada assim que são abertas. Tudo é uma demonstração de riqueza e excentricidade. Entre uma garfada e outra, você nota a presença constante de cães de cristal, pequenos animais que, curiosamente, são feitos de vidro delicado e nunca tocam o chão. Eles são carregados por servos e usados como símbolos de pureza e fragilidade da linhagem nobre. Tentar acariciar um desses cães é um ato impensável, um desafio às regras implícitas da nobreza. Depois do banquete, as luzes são diminuídas e uma troupe de artistas mascarados começa a se apresentar. As peças, sempre de tema grotesco, são recheadas de ironia, zombando dos próprios nobres e de seus costumes. Você observa os atores, rindo com eles de si mesmo, percebendo que a corte tem consciência da loucura que habita seu próprio interior. E talvez essa seja a única coisa que mantém tudo funcionando. Um pacto silencioso entre todos os envolvidos. Enquanto a noite avança, você é convidado a participar do Jogo das Máscaras. Cada participante deve escolher uma máscara que represente um traço oculto de sua personalidade, e então circular entre os convidados, trocando sussurros e segredos. O anonimato permite que as verdadeiras intenções se revelem, ainda que por breves momentos. Você sente o peso da máscara, como se ela pudesse realmente transformar quem você é. Entre as confidências e traições veladas, uma figura misteriosa se destaca. Ela se move com uma graça que parece desafiar a gravidade, e seus olhos brilham com uma intensidade que corta o ar. Sem dizer uma palavra, essa pessoa se aproxima e entrega a você um pequeno pergaminho, lacrado com um símbolo desconhecido. Curioso e apreensivo, você guarda o pergaminho no bolso, sabendo que ele pode conter a chave para um segredo que pode mudar tudo. Mais tarde, ao se retirar para seus aposentos, o silêncio da noite parece ainda mais profundo, como se o castelo estivesse esperando por algo.
Você se pergunta se está pronto para o que vem a seguir, para os mistérios que se escondem atrás das paredes antigas e dos costumes estranhos. Deitado, seu pensamento vagueia para o futuro. Você imagina como seria viver para sempre nesse jogo de aparências e segredos, preso em um ciclo sem fim de rituais bizarros e alianças frágeis. Mas também sente lá no fundo uma estranha admiração por essa loucura organizada, por essa forma única de existência. E quando finalmente seu sono começa a levar você para longe, você sabe que amanhã tudo vai se repetir, mas com uma nova camada de mistério, de estranheza e, quem sabe, de revelações. Ao acordar, você se vê envolto em uma névoa densa, não apenas a do quarto frio e úmido, mas a da própria atmosfera da nobreza, onde cada detalhe do seu despertar é parte de um ritual minucioso. Você não simplesmente levanta da cama, é esperado que com movimentos calculados comece sua manhã honrando os costumes que a elite mantém há séculos. A primeira tarefa do dia é o vestir da armadura de seda, uma cerimônia que parece saída de um teatro barroco, onde as roupas não são vestidas, mas sim esculpidas ao seu redor. Servos especializados entram silenciosamente, entregando camadas sobre camadas de tecidos caros, bordados com fios dourados e pérolas pequenas. Você sente o peso do traje, não só físico, mas simbólico. Cada dobra, cada laçada é um nó na teia social que mantém a nobreza intacta. O vestir dura horas, e a paciência é uma virtude que você precisa cultivar, pois um movimento brusco pode destruir todo o esforço e, pior, significar um desrespeito aos rituais. Após a longa preparação, você se dirige à sala dos espelhos infinitos. Ali, você não apenas se observa, mas se confronta. Cada espelho reflete uma versão distorcida de quem você é. Algumas belíssimas, outras grotescas. Dizem que os nobres passam horas ali, meditando sobre suas máscaras internas, um exercício para controlar o ego e reafirmar sua supremacia. Você percebe que, mesmo rodeado de luxo, a luta interna é intensa, e a aparência é a linha tênue entre o poder e a queda. Seguindo o ritual, vem o momento do banho de rosas negras. Diferente do que parece, não se trata apenas de um banho perfumado, mas de um banho ritualístico onde pétalas negras mergulhadas em águas com infusões raras são usadas para lavar o corpo. O processo é lento, quase hipnótico, e cada pétala tem um significado: proteção contra invejas, purificação da alma e até mesmo um convite aos espíritos ancestrais que protegem a linhagem. Você sente a textura das pétalas deslizando pela pele e imagina os segredos que essas rosas carregam há gerações. Depois do banho, uma refeição leve e quase cerimonial o espera. O café dos silêncios, uma mistura forte de ervas raras, servida em pequenas xícaras de porcelana, pintadas à mão. Aqui o silêncio é mantido rigorosamente. Nenhum murmúrio é permitido. Você percebe que esse momento é para aquietar a mente antes do turbilhão que virá, o conselho dos anciãos. Ao entrar na sala onde os mais velhos da nobreza se reúnem, você sente o peso da história se acumulando no ar. O conselho dos anciãos é onde decisões cruciais são tomadas, e onde você observa, sem dizer palavra, a dança sutil de poder e manipulação. Olhares atravessam o ambiente, e você percebe que, mesmo em silêncio, palavras não ditas têm mais peso do que discursos eloquentes. Uma pauta antiga é aberta: a preservação dos costumes estranhos. Você entende que a loucura e a excentricidade não são acidentes ou caprichos, mas ferramentas deliberadas para manter a ordem. As excentricidades servem para confundir os olhos externos e consolidar o controle interno. Você sente um calafrio ao compreender o quão estratégica é essa loucura. Ao final da reunião, você é convidado a participar de um ritual pouco conhecido: a Dança dos Esquecidos. Trata-se de uma dança lenta e hipnótica, onde os nobres fingem esquecer seus títulos e privilégios, imitando o povo comum. A ironia é deliciosa, pois a dança é tão elaborada e cheia de regras que se torna outra forma de distinção.
Você se deixa levar pelo ritmo, sentindo como essa inversão de papéis é na verdade mais um jogo de poder. A tarde segue seu curso, e você se vê cercado por objetos peculiares, estatuetas que mudam de forma conforme o ângulo, relógios que andam para trás e livros com páginas em branco que só revelam texto sob luz lunar. Cada um deles tem um significado oculto, um segredo guardado pela nobreza para lembrar que nada é tão simples quanto parece. Enquanto o sol começa a se pôr, você recebe um convite inesperado para um banho de poeira de ouro. Não é para limpar, mas para marcar um pacto secreto. Você se imagina coberto por partículas douradas que brilham e se fixam na pele como um selo invisível aos olhos comuns. Este banho é a assinatura de sua aceitação no círculo íntimo da nobreza, um juramento silencioso que você não pode recusar. Ao anoitecer, o castelo se transforma novamente. Luzes de velas tremeluzem, e o som distante de alaúdes e flautas cria uma atmosfera quase mágica. Você percebe que a rotina de excentricidades é um ciclo sem fim, onde a aparência esconde complexas teias de poder, lealdade e segredos. Você se deita naquela noite com a mente fervilhando, sabendo que amanhã trará mais costumes estranhos, mais jogos silenciosos e mais máscaras para vestir. Ao despertar, ainda envolto no véu pesado das excentricidades da nobreza, você se prepara para enfrentar o que eles chamam de o banquete das aparências. Não é apenas uma refeição, mas um espetáculo meticulosamente coreografado onde cada gesto, cada palavra e cada mordida carrega um significado político e social. O salão está decorado com opulência exagerada, tapeçarias bordadas, candelabros que parecem feitos para engolir a luz e um aroma que mistura especiarias exóticas com algo indefinidamente doce e estranho. Você toma seu lugar à mesa, onde os assentos são atribuídos segundo uma hierarquia rígida que você precisa decifrar só pelo olhar e pela posição das mãos dos presentes. Os pratos servidos são bizarramente selecionados. Não espere. Pratos comuns. Iguarias como línguas de pavão, gelatinas feitas com ossos de animais raros e sobremesas que mudam de cor conforme o tempo são a norma. Você observa que o ritual da alimentação envolve não apenas degustar, mas uma exibição de autocontrole, paciência e, acima de tudo, a arte de parecer indiferente mesmo ao se deparar com algo completamente absurdo. No meio do banquete, uma tradição chamada o discurso da máscara começa. Cada nobre deve levantar-se e proferir palavras cuidadosamente escolhidas, escondidas atrás de metáforas e alusões, que podem ser tanto elogios quanto críticas veladas. Você sente o peso de cada frase, sabendo que uma palavra mal colocada pode causar um desastre político ou um escândalo que se arrastará por anos. Ao terminar o banquete, você é conduzido a uma ala secreta do castelo, onde acontece o Jardim dos Sussurros. Lá, a elite se reúne para trocar segredos, fofocas e alianças, mas de forma codificada, usando gestos, expressões e até mesmo padrões na decoração para comunicar mensagens ocultas. Você tenta decifrar cada olhar, cada movimento das mãos e percebe que a linguagem ali é mais afiada que qualquer espada. A noite avança e chega a hora do jogo das máscaras. Não é um baile comum. É uma competição intelectual e social, onde os participantes usam máscaras que representam diferentes personagens históricos, e suas falas são inspiradas em eventos passados, muitas vezes grotescos ou absurdos. Você sente o frio na barriga ao perceber que este jogo é uma simulação de batalhas políticas e sociais, onde vencer significa controlar narrativas e, por consequência, poder. Depois do jogo, o silêncio toma conta do castelo. Mas para você, o sono é impossível. A mente fervilha com os absurdos e segredos que presenciou, e uma pergunta inquietante ecoa: até onde vai a loucura e onde começa a genialidade? O que parece estranho para os olhos comuns é, para a nobreza, a essência do seu império de aparências. Você se deita, ciente de que cada costume estranho
é uma peça de um enorme quebra-cabeça, onde o objetivo é manter a ordem, a hierarquia e, acima de tudo, o controle. Amanhã trará mais dessas bizarrices, mas você está começando a entendê-las, ou pelo menos a aprender a sobreviver nelas. Você desperta com a leve sensação de que ainda está dentro do labirinto das tradições, mas o dia exige que você mergulhe em um dos costumes mais estranhos e pouco comentados da nobreza europeia: o ritual das roupas da humildade. Ao contrário do que o nome sugere, a humildade aqui não é sincera, mas um jogo sutil de demonstração de poder disfarçado de modéstia. Na manhã seguinte ao banquete, você é convidado a vestir um traje que parece simples demais para alguém do seu status. Uma túnica aparentemente feita de tecidos grosseiros e cores apagadas. No entanto, por trás dessa fachada está uma intenção clara: mostrar que você pode renunciar temporariamente à opulência para provar que não está apegado aos bens materiais. Tudo isso sob o olhar atento dos outros nobres, que sabem que essa renúncia é uma forma de mostrar domínio sobre o próprio orgulho. Enquanto você se move pelos corredores, percebe que esse disfarce serve para criar uma aura de mistério e superioridade intelectual, como se a verdadeira grandeza estivesse em controlar as aparências e não em ostentá-las. É uma performance cuidadosamente ensaiada, que reforça o status social de quem sabe ser humilde quando quer, mas nunca verdadeiramente vulnerável. Durante o dia, você acompanha o desfile das roupas da humildade em outras pessoas, todas usando variações do mesmo traje, algumas mais elaboradas, outras mais simples, mas todas carregando detalhes que só um olhar treinado perceberia. Os bordados, as texturas e até mesmo os acessórios escondem símbolos que indicam alianças, conquistas ou desafios recentes. No meio dessa estranheza, você nota uma tensão silenciosa. Enquanto a humildade é celebrada, também é uma forma de lembrar a todos quem realmente controla a corte. Aquele que domina a arte de parecer humilde, sem nunca deixar de ser reconhecido como superior, é quem manda. Você sente o peso desse paradoxo na pele e começa a entender que, para a nobreza, cada gesto tem múltiplas camadas de significado. Tarde, é hora de participar do julgamento da aparência. Um ritual em que os nobres avaliam uns aos outros com base não nas ações reais, mas nas imagens cuidadosamente construídas. Você é convidado a analisar as vestes, as expressões e até a postura dos presentes, atribuindo-lhes uma espécie de nota social que pode influenciar futuros encontros e decisões. Você percebe que a avaliação é ao mesmo tempo sutil e brutal. Um olhar desdenhoso, uma risada contida ou um elogio exagerado podem transformar o destino de uma pessoa na corte. É um jogo de máscaras dentro das máscaras, onde a verdade é sempre um segredo bem guardado. Quando a noite chega, você é conduzido ao Salão dos Espelhos, onde a última prova do dia acontece. Lá, cada nobre deve confrontar sua própria imagem refletida em múltiplos espelhos, que distorcem, ampliam ou reduzem sua aparência. É uma metáfora visual poderosa para o que você já viu: a identidade fragmentada, o eu múltiplo e a constante necessidade de reinventar-se para sobreviver. Você encara o reflexo distorcido e sente um misto de fascínio e desconforto. Quem é você realmente, além das máscaras, das roupas e das aparências? O silêncio do salão é preenchido por um murmúrio quase imperceptível, a lembrança de que, na corte, nada é o que parece. Exausto, você se retira para seus aposentos, carregando consigo o peso das contradições e a certeza de que a nobreza vive numa realidade paralela, onde o estranho é a norma e a normalidade, um luxo inalcançável. Você acorda na manhã seguinte com uma sensação de leve inquietação, como se tivesse atravessado um sonho estranho, mas que na verdade foi o seu dia. Hoje é o dia do banho da pureza, uma das tradições mais curiosas e, para muitos, bizarras da nobreza europeia, que mistura higiene, ritual religioso e demonstração de status social em um só evento. Você se dirige aos aposentos reservados para o banho, um espaço quase sagrado dentro do castelo, decorado com mosaicos, estátuas
e fragrâncias exóticas que envolvem o ar. Não se trata apenas de lavar o corpo, mas de uma cerimônia que dura horas, com rituais meticulosos conduzidos por servos especializados e sacerdotes locais. Cada gesto, cada movimento da água e do sabão é carregado de simbolismo. Ao entrar, na grande banheira feita de prata ou pedra esculpida, você sente a água quente envolvendo seu corpo como um abraço, e também como um teste. O banho simboliza a purificação dos pecados e das impurezas não só físicas, mas morais e sociais. A nobreza acreditava que estar limpo era sinônimo de estar puro diante dos deuses e, claro, diante dos outros. Enquanto é lavado, o discurso dos sacerdotes ecoa no salão, falando sobre a importância da limpeza da alma e da manutenção da ordem social. Você percebe que, mesmo no ato mais íntimo e pessoal, a presença da coletividade e do poder é constante. Não há espaço para a privacidade verdadeira, apenas para o espetáculo da pureza. Depois do banho, você é envolto em mantos de seda e veludo, adornados com símbolos da casa nobre a que pertence, e conduzido a um salão onde uma pequena festa é realizada para celebrar sua purificação. Música suave, aromas delicados e comidas leves completam a atmosfera quase mística. A festa, porém, é também uma oportunidade para reafirmar alianças, negociar futuros casamentos e reafirmar hierarquias. Você percebe que o banho da pureza é muito mais do que um momento de higiene. É um microcosmo da corte inteira, onde cada detalhe importa e pode ser usado para fortalecer seu poder. Conforme o dia avança, você começa a sentir o cansaço e a estranheza dessa vida marcada por rituais tão elaborados, onde o estranho se mistura ao cotidiano e o absurdo ganha uma lógica própria. Mas mesmo cansado, há uma sensação inegável de pertencimento. Você faz parte de algo maior, uma tradição milenar que definiu a história da Europa por séculos. Você fecha os olhos e se deixa levar por essa mistura de cansaço e fascínio, enquanto as luzes do castelo diminuem e o silêncio toma conta. No fundo, você sabe que, apesar de todos os estranhamentos, essa é a sua realidade. Um mundo onde a nobreza não apenas vive, mas encena suas histórias em rituais que desafiam a lógica comum. E assim você adormece envolto nas sombras e mistérios de uma época onde o estranho era o normal e a normalidade, um sonho distante.